Sou líder numa empresa, já estou há algum tempo nela, mas senti que neste momento não consigo mais ter promoções por problemas de comunicação. Você já passou por uma situação assim ou está passando por uma situação assim? Então vamos conversar nesse vídeo aqui. Isso é um ponto que eu ouço muito nas minhas mentorias individuais com os meus alunos. E a gente trabalha a melhoria dessa comunicação justamente para as pessoas conseguirem sair desse ciclo vicioso e conseguirem ascender na carreira, ou seja, subirem na carreira delas. Se você também está passando por isso, eu sei o quanto isso é difícil. Então, vamos conversar sobre soluções? Muito prazer, eu sou a Luciana, ou Lu Diniz, fico aqui à frente da Wonderflow e aqui a gente fala muito sobre crescimento pessoal e profissional, falamos sobre marketing, vendas, desenvolvimento pessoal, sobre gestão e estratégias de negócios e, óbvio, falamos sobre produtividade. As soluções aqui dentro da Wonderflow sempre são customizadas, tanto para pessoas de forma individual, então através de mentorias individuais, quanto para empresas e times. Se você quer ajuda com isso, eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo o meu link de contato, você pode me chamar e vamos conversar. Sem mais delongas, já deixo aqui meu pedido, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreve, porque eu faço muitos conteúdos aqui com muito amor para você, sempre baseados em estudos e em casos reais ou conversas do dia a dia e aprendizados do dia a dia para que você consiga evoluir como pessoa na sua vida pessoal e profissional. Vamos lá. Eu falo muito sobre essa questão de comunicação porque eu sei que cada uma das pessoas se comunica de uma forma diferente. Existem basicamente aquelas pessoas que têm uma linha de comunicação mais direta e objetiva. Para essas pessoas, eu falo que é tudo meio preto e branco, ou seja, é ou não é, sim ou não, vamos ou não vamos. Não tem muito meio termo. E geralmente essas pessoas elas têm uma forma de se comunicar justamente mais direta e objetiva, e para outras pessoas elas pode ser visto como uma comunicação mais fria, menos humana, vamos dizer assim. Aí a gente tem um outro perfil de comunicação, que é o perfil de comunicação um pouco mais pragmático. Esse perfil de comunicação mais pragmático, ele faz com que a pessoa ela dê diretrizes mostrando onde ela quer chegar. Então ela dá um passo a passo, ela fala qual é o resultado que ela quer e ela te mostra como fazer isso. Geralmente as pessoas mais pragmáticas, elas querem o resultado e elas querem que você mostre para elas que elas estão cientes, que elas conseguem atingir esse resultado e como é que você vai fazer isso, tá? Existem também as pessoas que elas têm uma comunicação um pouco mais afetiva. Essas pessoas geralmente elas precisam de mais exemplos, elas precisam de mais palavras, justamente porque elas vão demonstrar mais afeto na comunicação. Então elas não têm uma comunicação geralmente tão direta. Elas têm uma comunicação um pouco mais circular. E muitas vezes elas são vistas como pessoas não objetivas. E qual que é o ponto? O ponto é que quando você está liderando pessoas, você precisa entender esses tipos de comunicação e as diferentes pessoas que estão em contato com você. Caso contrário, o que vai acontecer é que você vai só falar do seu jeito e muito provavelmente você vai perder pessoas no meio do caminho. E quando eu digo perder pessoas, significa perder a conexão com essas pessoas, a atenção dessas pessoas, a empatia dessas pessoas e o engajamento dessas pessoas. Quando uma pessoa se torna líder, não basta ela saber fazer bem o que ela já fazia. A partir de ela se tornar líder, ela precisa também saber entender de pessoas mais do que tudo. Porque imagina o seguinte, se você estava num papel onde você tinha uma função prática, operacional, você provavelmente não tinha que lidar com tantas pessoas. E aí, quando você tem um papel gerencial, um papel de liderança, é natural que você lidere pessoas. E pessoas são diferentes, com comportamentos diferentes, com
histórias de vida diferentes, com crenças diferentes, com estilos de comunicação diferentes, com medos, desejos diferentes, culturas diferentes, origens diferentes, idades diferentes, formas de se expressar e se comunicar diferentes. E esse é o grande desafio da liderança, a comunicação. Por mais que você entenda que você precisa se desenvolver em várias outras áreas, e é natural que você precise, porque você está evoluindo, a principal delas é a comunicação. Porque senão você não vai conseguir nem expressar o que você quer, nem passar as informações que você quer, nem passar as tarefas que você precisa adiante, muito menos fazer o coaching, ou assessoria, ou direcionamento dessas pessoas do seu time. Por isso que a comunicação é a chave de tudo. E aí, voltando naquela questão inicial que a gente falou no começo do vídeo, tem pessoas que são pessoas extremamente boas no que fazem, só que elas são diretas demais. E aí, essas pessoas acabam sendo vistas como pessoas inflexíveis, pessoas talvez rudes, talvez frias, talvez duras. Só que a verdade é que isso tudo é reflexo da forma como você se comunica. Eu estava conversando com um aluno meu no começo da mentoria, e aí ele disse para mim assim, uma das primeiras perguntas que ele fez para mim foi a seguinte: "Mas eu preciso mudar quem eu sou?" E aqui está um ponto bem importante. Não, você não precisa mudar quem você é. Você vai manter a sua essência. Só que eu falo que a comunicação ela é como uma dança. E quando você vai dançar com uma outra pessoa, você precisa saber guiar essa pessoa no ritmo, mostrando os passos. E lembra que a pessoa do outro lado pode ser que muitas vezes não saiba o ritmo e pise no seu pé várias vezes. Ou seja, para você ter segurança na liderança, você precisa saber o que falar, ter segurança da informação que você vai passar e, mais do que isso, a pessoa também precisa entender. Porque não basta você falar, a pessoa precisa compreender. Vamos fazer uma analogia com as crianças. Quando você vira para uma criança e fala, não coloca o dedo na tomada, muito provavelmente, se ela coloca o dedo na tomada, ela está numa fase onde ela não consegue entender o perigo daquilo. E você só falar e você não demonstrar, não vai fazer com que essa criança entenda isso. Conforme as crianças vão crescendo, elas vão adquirindo mais bagagem, mais informação. E com essas informações, elas conseguem ter mais clareza do que você diz. Aí você não necessariamente precisa mostrar, mas basta você dizer. Fazendo um paralelo com as pessoas mais adultas, o que acontece é, muitas vezes você precisa mostrar como faz alguma coisa, e outras vezes você precisa explicar apenas, falar com palavras. Só que se essa pessoa não tiver uma bagagem de informação suficiente, o que vai acontecer é que você vai falar, mas essa pessoa não vai entender. Por isso que eu falo que a gente precisa treinar a forma de se comunicar como se você estivesse falando com uma criança de 6 anos de idade. Porque se ela entender, um adulto também vai entender. E é claro que você pode pensar, Lu, mas espera aí, eu estou falando com pessoas de 20, 30, 40, 50 anos, eu vou ter que baixar minha comunicação para uma pessoa de 6 anos de idade? É uma comparação para que você entenda como você pode simplificar a sua comunicação. É claro que vão existir momentos nos quais você precisa elevar o nível da sua comunicação, até porque senão as pessoas não crescem, não se desenvolvem. Mas você precisa saber quando fazer isso. O outro ponto bem importante é que você saiba que modelar a comunicação significa adequar a quem vai recebê-la. Então, se você é uma pessoa mais racional, mais direta, e você está lidando com uma pessoa que é mais afetiva, não adianta você começar uma reunião já falando: olha, então a tarefa de hoje é tá, 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 tá. Essa pessoa, ela já vai falar: caramba, nem me deu bom dia, nem falou comigo, nem me acolheu, nem perguntou nada.
só chegou despejando as informações, e daqui a pouco, numa avaliação, você vai receber esse feedback. Ah, a pessoa chega e despeja as informações. Então, o teu papel é encontrar um meio termo, não tirando a sua essência, que a sua essência é uma essência objetiva, mas ao mesmo tempo sabendo quais palavras utilizar para, mantendo a sua objetividade, conseguir se conectar com as outras pessoas também. Esse é um desafio, mas é um desafio que você pode se dar todos os dias e, assim como doses homeopáticas, você consegue modelar. Com isso, você vai conseguindo ter mais flexibilidade na sua liderança e na sua gestão. E, invariavelmente, você vai conseguir liderar um número maior de pessoas ou um número de pessoas determinado, mas de uma forma melhor, mais produtiva, conseguindo extrair o que há de melhor em cada uma dessas pessoas. Se você tá tendo essa dificuldade, se você não sabe ainda se comunicar tão bem, ou você tá percebendo que tem algumas barreiras aí que você não tá conseguindo ultrapassar, muito provavelmente cabe um olhar atento e clínico para isso. Se você quiser conversar, vai ser um prazer a gente bater um papo. Vou deixar o link aqui embaixo para a gente conseguir se conectar, me chama, e aí, se for necessário, fizer sentido para você depois de um diagnóstico, a gente traça um plano de ação para você melhorar a sua forma de se comunicar. Porque eu sei que muitas pessoas se transformam líderes, mas não são preparados para isso. E aí, no teu processo de gestão, acaba truncando a tua evolução, justamente porque te falta uma preparação no quesito de lidar com pessoas. Espero sinceramente que esse vídeo tenha te ajudado, tenha trazido alguma reflexão para você aí. E se você quiser conversar, me chama. A gente se vê no próximo vídeo. E se você gostou, quer deixar alguma outra sugestão, deixa aqui que eu leio todos os comentários, eu respondo pessoalmente. Esses vídeos, eles não são criados com inteligência artificial, então eu estou fazendo cada um deles e as suas opiniões e as suas sugestões, elas importam para mim. Então deixa aqui embaixo e vai ser um prazer a gente conversar. Até breve.